pedi pro Léo Oliveira montar a TBR de uma semana de leitura pra mim em maio. E este é este vídeo. A gente vai reagir a TBR que ele montou e eu vou vlogar a minha leitura desses livros que eu ainda não sei quais são, tá? Então, vamos lá. Em dezembro de 2019, se eu não me engano, eu fiz um vídeo parecido com esse, só que eu pedi pra Lê e pra Joy montarem a TBR do meu mês inteiro de dezembro. E eu queria voltar com essa ideia, só que de uma forma um pouco menos radical. Então, ao invés de um mês, eu estou diminuindo esse desafio para uma semana. E aí, pra essa uma semana, eu pedi pro Léo me indicar 3 livros. Ele me mandou hoje o vídeo. Não investiguei muito o Léo pra saber o que ele poderia me indicar, mas eu tenho alguns palpites. Ele me falou que ele vai me indicar 2 livros que ele já leu e um livro que ele ainda não leu. Aí eu pensei em 3 opções de livros que ele já leu que eu acho que podem figurar aqui. Eu não acho que as 3 opções vão vir, eu acho que talvez eu acerte uma, tá? Mas aí eu achei que seria legal eu palpitar aqui pelo menos 3 opções de livros que talvez possam ser um desses livros de 2 que ele vai me indicar que ele já leu. Ele recentemente veio falar comigo sobre Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, mas esse é um livro que ele tá na minha TBR já desse mês, porque eu botei ele no Buddy Read do Catarse, mas esse é um livro que ele é muito fácil dele ser 880 pra mim. Então eu não sei se o Léo me indicaria esse livro, apesar de num momento que ele veio falar comigo, ele tava super empolgado. Mas eu não sei se ele arriscaria esse livro comigo. Outro livro que eu acho que ele poderia arriscar é They Both Die at the End, Adam Silveira. Se eu não me engano, ele gostou muito desse livro quando ele leu. A última indicação, fiz a leitura em nome da indicação do Léo, foi Like a Love Story, ano passado. Ano passado não, 2020. E eu gostei mais ou menos, então não sei se ele também iria por esse caminho. E teve um livro que eu vi ele lendo recentemente que eu acho que ele gostou, que por acaso aterrissou na minha casa hoje. Eu ganhei de presente uma pedra lá do Catarse. É um livro que tava na minha wishlist, que é Kim Ji-young, nascida em 1982. Esse livro aqui é um livro que, se o Léo leu e gostou, ele é mais perto de algo que eu gostaria do que They Both Die at the End, Manual de Assassinato para Boas Garotas. Não sei. Desses 3 aqui, eu acho que a escolha mais segura seria Kim Ji-young. Mas não sei. Então, assim, a gente vai assistir juntos agora o vídeo e vamos ver como é. Eu vou botar minha carinha num cantinho aqui pra vocês verem a minha reação. Eu não dei nenhuma regra pro Léo. Eu falei, Léo, 3 livros pra eu ler durante uma semana, tua escolha, e a única regra é que eu não tenha lido ainda, tá? Então eu não dei regra, não precisava ter na estante, não precisava cumprir nenhum pré-requisito, podia ser português e inglês, enfim, lançado aqui, não lançado. Eu deixei super livre pra ele escolher o que ele quisesse que eu lesse, tá? Então pode ser qualquer coisa, pode estar vindo aí qualquer coisa. Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui com a difícil missão de escolher 3 livros pra Tami ler no mês de maio. Eu pensei, eu repensei, eu consultei os astros, enfim, todas as coisas que me dissessem que ela vai curtir pelo menos um desses livros. Eu tentei, eu acho, fugir um pouquinho do óbvio, então eu acabei fazendo meio que uma mistura, entendeu? Eu escolhi 2 livros que eu já li e um livro que vai ser inédito tanto pra ela quanto pra mim. Se isso vai dar certo, não sabemos. O primeiro é Kim Ji-young, nascida em 1982, da Cho Nam-ju. Esse livro aqui foi um livro que virou favorito no meu mês de abril. Foi uma história que me impressionou bastante, que mexeu muito comigo. É uma história super visceral, é um livro muito bem escrito e ele também é muito curtinho. Não vou fazer uma sinopse detalhada pra vocês aqui, porque eu acho que ela vai fazer essa tarefa melhor do que eu. E esse livro, amiga, eu acho que você vai ficar com bastante raiva dele, tá? Mas é uma raiva justificável por conta do que a história trabalha sobre as disparidades sociais, sobre como homens ganham mais que mulheres e mulheres acabam sempre servindo os homens. Isso tudo numa sociedade completamente patriarcal na Coreia, mas que acaba trazendo uns pensamentos e umas discussões muito legais com o restante do mundo. Eu espero muito que você goste e se você aí já leu Kim Ji-young, nascida em 1982,
Você sabe do que eu tô falando, e se você ainda não leu, por favor, leia, que vale muito a pena. O segundo livro é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. É um livro que eu li no ano passado e se tornou um dos meus favoritos da vida. Quem já leu Ocean Vuong sabe que a narrativa dele é completamente poética. E eu até peguei a sinopse aqui para não deixar nada de lado, mas Sobre a Terra Somos Belos por um Instante é uma carta de um filho para uma mãe que não sabe ler. Escrita quando o palestrante Cachorrinho está com quase 30 anos, a carta desenterra uma história de família que começou antes dele nascer e morar nos Estados Unidos. Uma história cujo epicentro está enraizado no Vietnã e serve como uma porta de entrada para a parte de sua vida que sua mãe, que carrega as cicatrizes da guerra, nunca teve conhecimento, com direito a uma revelação inesquecível. Então assim, amiga, se prepare, pode ser que você precise aí de alguns lencinhos e coisa, mas eu sinto aqui no fundinho do meu coração que é uma história que vai te tocar também. Quando ela me chamou para gravar esse vídeo, eu perguntei para ela se a gente tinha algumas regras, e ela disse: o legal desse quadro é que não há regras, então eu simplesmente fui lá e criei uma regra, ou destruí qualquer regra existente, que é o seguinte: eu peguei um livro que nem eu, nem ela lemos, mas é um livro que eu tô super interessado em ler agora no mês de maio, então eu vou fazer meio que uma espécie de buddy read que ela não tá sabendo, do tipo, agora ela tá sabendo no caso, mas eu vou ler com ela, vou documentar depois as minhas impressões sobre esse livro também. Mas é isso, tá? Tô falando de We Hunt the Flame. Amiga, já peço desculpas por você ter que comprar esse livro se você não tiver ele aí na sua estante, mas a vida é feita disso, entendeu? De surpresas. Eu não sei muito sobre esse livro, só que ele é centrado na mitologia da Arábia Antiga. Ele tem dois protagonistas, uma dessas protagonistas é uma garota que caça pro povo dela, e o outro é o príncipe, que ele é um assassino e essas coisas todas, e o pai dele controla ele. Pode ser que venha a existir um relacionamento entre esses dois personagens? Pode. Eu não faço ideia. Mas esse é o primeiro de uma duologia e eu espero muito, amiga, que você goste, porque eu também quero gostar demais. É uma história que as pessoas falam super bem, principalmente pela mitologia diferente e por, de alguma forma, trazer esses personagens que são completamente opostos, mas de algum jeito eles acabam sendo muito parecidos também, pelas vivências de vida, pelas coisas que eles desejam pro futuro. E é isso. Tá, We Hunt the Flame é a minha última indicação pra você. E eu acho que essa sua TBR pra maio tá muito interessante. Entendeu? Você tem o quê? Um livro que tem potencial pra destruir o seu coração, outro pra te fazer passar raiva e um que a gente não faz ideia do que vai acontecer. Ou seja, é uma TBR inédita nesse canal, completamente incrível, feita por ninguém mais, ninguém menos que eu. Enfim, amiga, é isso. Muito obrigado pelo convite, amo você. Saiba que eu tenho um orgulho enorme da pessoa que você é. Obviamente que eu ia fazer esse depoimento fofo no final da minha participação, porque é o jeito. Espero que você não corte e muito menos delete esta minha declaração de amor pra você, tá? Se você quiser conhecer meu trabalho e todas as minhas coisas aí na internet, os links, espero, estão aqui na descrição. Beijo! Os links estão aqui embaixo da descrição, tá? Deixa eu tirar meu foninho aqui de ouvido. Gostei dessa TBR do Léo. O Léo foi bem bonzinho comigo. Ele botou 2 livros curtinhos, tá? Eu tive a sensação, eu tinha pensado que esse livro poderia aparecer, mas eu achei que ele não ia colocar esses 2, então eu resolvi selecionar um deles como minha aposta. E, enfim, com qualquer um dos 2 que eu tivesse colocado, eu teria acertado. Mas aqui temos 2 livros que entraram pra minha estante recentemente. 2 livros finos. Ai, amamos muito. E We Hunt the Flame, eu já tinha visto ele por aí, mas eu não sei nada sobre essa história. E, aparentemente vou ter que gastar dinheiro, tá? Então é isso, mas tô feliz com a minha TBR, acho que vai ser uma semana interessante aí. Vamos ver, ainda não... Agora eu vou organizar o meu mês pra ver exatamente em que momento eu vou colocar esses livros, mas gostei das indicações, fiquei feliz que eu consegui acertar um. Então é isso, estou empolgada. Vamos lá, vamos começar efetivamente a nossa jornada aqui de leituras. Eu comecei com Kim Jin-young, nascida em 1982, e eu não só comecei como eu já terminei esse livro, tá? Risos. Eu comecei a ler esse livro ontem, tá? E assim,
Ele é muito rapidinho, porque ele tem 172 páginas, tá? Então, tipo, é uma leitura muito rápida. E a fonte dele também tá bem grande, tá? Então não é, tipo, 172 páginas de letra pequenininha. O que a gente já não pode falar desse outro aqui da Roku, porque esse aqui tá bem socado, tá? O Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Mas esse aqui tá bem solto. O que a gente vai ter aqui? A gente tem uma mulher, que é a Kim. Ela... tem 30 e poucos anos, ela teve uma filha e ela começa a manifestar, ela mora na Coreia do Sul, e ela começa a manifestar outras personalidades, tá? De pessoas ao redor dela, de outras mulheres, tá? E aí o marido dela acha tudo meio estranho, obviamente, e tenta encaminhar ela para um psiquiatra. Aí a gente vai ter esse livro que ele é narrado meio que do ponto de vista desse psiquiatra. Na verdade, não é narrado do ponto de vista dele, mas é ele que tá nos contando a história, é a voz dele que tá nos contando a história. Daí a gente vai voltar no tempo, tá? E em vez da gente acompanhar a história da Kim a partir do momento em que ela começa a manifestar isso, na verdade a gente volta no tempo pra acompanhar um pouco da história dos pais da Kim, pra saber um pouco mais sobre a vida dela, da família dela, um pouco sobre o marido dela, como eles se conheceram, como foi ela crescendo, as coisas que moldaram essa personagem. E aí no meio disso, a gente também acaba, consequentemente, ficando sabendo sobre as questões culturais, sociais, da Coreia em relação à mulher, tá? A disparidade aqui é muito grande, tá? A mulher, ela é serviente, então ela tem que servir o homem. A mulher que casa precisa dar um filho homem. Inclusive tem uma coisa muito doida que eu descobri com esse livro, que é que a Coreia tem, ou tinha, acho que tem ainda, né, uma política de aborto regularizada há muito tempo. E essa política de aborto é pra fetos, enfim, bebês que venham com algum tipo de deficiência, algum tipo de, né, defeito, e aí a mãe pode escolher abortar. E aí, muitas mulheres usam essa ferramenta pra, se ela ao descobrirem o sexo do bebê, elas descobrirem que é uma menina, elas usam essa ferramenta pra abortar as meninas. Porque lá você precisa dar um filho homem, né? Como se as meninas fossem um defeito. Como se nascer mulher fosse um defeito. Que divertido, né? Enfim, aí tem esse aspecto e a gente fica sabendo disso pelo ponto de vista, né, da família da Kim, porque a Kim foi a segunda filha. E aí, quando a mãe dela engravidou pela terceira vez, ela acabou tendo um aborto porque era uma menina. A terceira filha seria uma menina. E aí, quando ela engravida pela quarta vez, é que aí ela tem um filho homem. Então, o terceiro irmão, o irmão mais novo da Kim, é um homem e é o terceiro filho, mas antes deveria ter tido uma menina. Aí tem uma outra coisa que é engraçada, que é tipo, elas enquanto irmãs têm que tipo bancar esse irmão, os estudos desse irmão, e ela quer entrar no mercado de trabalho, assim, e aí a mãe, que meio que abandonou tudo, desistiu tudo pelo lar, né, incentiva ela e a irmã dela, né, a buscarem outras coisas, assim. E aí ela entra no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho é tipo assim, tem 3 homens e uma mulher, e tem 3 vagas, e vão ser os 3 homens que vão ser contratados, sabe? Tem toda uma discussão aqui da licença maternidade, né? Por que contratar mulheres se essas mulheres já vão ficar grávidas e vão sair de licença maternidade? E a maioria das mulheres não vai sequer voltar a trabalhar depois da licença. Então ela tá entrando num mercado de trabalho que não é muito aceitivo ainda das mulheres, sabe? Onde ela é minoria. E aí, enfim, a gente viu esse princípio dela, depois a gente vê ela encontrando o cara que vai ser o marido dela e ela ficando grávida, então, dessa primeira filha, tá? E aí, a consequência disso. Eu gostei bastante do livro. É um livro que você termina com muita raiva, porque a parte final é tipo a conclusão desse psiquiatra e você fica com muito ódio. Dá vontade de você tacar o livro longe, pisotear, pegar alguém e surrar, tá? Por causa desse fechamento, assim, do que esse cara tá falando, tá? Mas eu achei interessante a forma como... O que a autora quis dizer aqui com essas personalidades que a Kim tá manifestando, tá? Eu só acho que ela poderia ter explorado isso um pouquinho melhor no livro, porque a não ser no começo da história, a gente não vê isso, tá? E essa é, tipo, a principal aspecto diferencial dessa sinopse, então meio que...
Eu acho que ela podia ter explorado isso e ter deixado um pouco mais clara o que ela quis dizer com essa personificação, né, com essa incorporação das personalidades, que ela deixa claro no final. Eu acho que deixa claro, pra mim ficou claro. Eu sempre fico pensando, será que eu tô falando em meu nome ou eu estou falando em nome de todos? Eu não gosto de falar em nome de todos, vou falar em meu nome. Pra mim ficou claro, tá? Eu acho que ela podia ter diluído um pouco mais ao longo do caminho, sabe? De ser uma ficha que tá caindo e não só uma ficha que dropa do nada. Eu fiquei com a sensação que eu iria ver um pouco mais sobre isso, tá? Mas é a história dela, então, e da visão dela sobre esse mundo que é extremamente machista, que é extremamente desigual e que faz com que o irmão dela mais novo seja super mimado e super agraciado, enquanto ela precisa ter que super batalhar pelas coisas. E mesmo ela batalhando, se ela exibir qualquer tipo de comportamento que não seja o extremamente focado no trabalho, extremamente focado nos objetivos dela, ela é automaticamente já menosprezada por essa sociedade, assim, que é extremamente masculina. Então é um livro bem interessante, é um livro curto, rápido de ler, mas é um livro bastante angustiante também pelo que está sendo falado aqui. Então gostei de Kim Jo-young, nascida em 1982. Aí essa questão do se perder na narrativa, ou de explorar melhor as coisas, ou de trazer preenchimentos, ou até dessa reflexão que não tá na quote, é exatamente a sensação oposta que eu tenho com Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Eu tô na página 135, tá? Eu comecei um novo capítulo. Na verdade, parei na página 133, tá? Vou começar um novo capítulo na 134. Esse livro, ele faz exatamente o que a Kim não faz, tá? Só que ele faz de um jeito ruim. Começou. O que eu vou dizer pra vocês assim? Eu nunca tinha lido nada do Ocean Vuong, tá? Ele aparentemente é um poeta, o que fala muito sobre o texto dele, tá? A gente tem aqui um texto que ele é bastante fragmentado, tá? Ó, vamos lá. Aqui ele tá terminando um relato, tá? Da página anterior. Aí aqui, até aqui, ele tá falando outro relato. Daí aqui tem outro relato, daqui é outro relato. Então, assim, aqui tem 4 relatos diferentes relacionados a acontecimentos diferentes. Esse é o tipo de narrativa que ela me perde com muita facilidade, porque ela não tem um fio condutor. Ele tá contando uma história num parágrafo, e no parágrafo seguinte, que tem 3 linhas, ele tá contando outra história. E esse não é necessariamente o problema. O problema é que, além disso, o autor resolveu encher o livro de metáforas, analogias e grandes reflexões. Não assentam pra mim de forma natural. Eu posso usar essa mesma página pra traduzir pra vocês o que eu quero dizer, tá? Por exemplo, nesse parágrafo aqui, ó, que é segunda história que vai surgir, ele fala sobre, naqueles sábados do fim do mês, quando se tinha sobrado dinheiro depois de pagar as contas, a gente ia ao shopping. Aí ele conta o relato de como era ir ao shopping com a mãe. Aí ele termina esse relato que acaba aqui, e esse parágrafo de baixo é: da minha janela hoje de manhã, pouco antes do sol nascer, dava pra ver um cervo parado numa neblina tão densa e brilhante que o segundo cervo, não muito longe, parecia uma sombra inacabada do primeiro. Você pode colorir isso, pode chamar de a história da memória. Aí o parágrafo de baixo, esse pequenininho aqui, aí o de baixo é: a migração pode ter como gatilho o ângulo do sol, indicando uma mudança de estação, temperaturas, vidas da flora e quantidade de alimentos disponíveis. As borboletas monarcas fêmeas botam ovos pelo... Não, a história não tem um fio condutor, tá? Aí assim, o que eu acho sobre esse tipo de narrativa? Eu acho que é uma grande tentativa de fazer o livro parecer mais cult e inteligente do que ele precisa ser. Porque sabe o que eu acho que acontece? Tem um rolê que ele tá, tipo, contando um negócio lá, daqui a pouco o próximo parágrafo é: os macacos... Sabe? A sensação que eu tenho é que, tipo, o autor tava escrevendo e entre uma história e outra ele resolveu que, tipo, deixa eu pensar num animal, num processo, num negócio que eu posso colocar aqui como uma grande metáfora, algo pra dizer sem dizer e ainda assim fazer de conta pro leitor que eu tô sendo muito inteligente. Só que isso aqui pra mim, não, tá? Esse tipo de pretensão, pra mim, ela não funciona.
tá? Eu acho bastante apelativo até, porque você tá mirando num público muito específico e muito emocionado. Desculpa. E aí o fio de narrativa que ele tá contando da história dele pra mãe dele, nesse momento, nesse primeiro terço do livro, ele nem é tão interessante assim. Ao invés de você escrever todo um outro parágrafo pra falar sobre o movimento migratório, pra explicar algo que você queria dizer sobre o parágrafo anterior, ou sobre o próximo parágrafo, sobre algo da relação sua com a sua mãe, você escreve o que você quer dizer de uma forma que faça conexão com o movimento migratório, então talvez na mesma ordem ou na mesma cadência que você vai, e aí você termina aquele parágrafo falando, tipo, ou em algum momento do parágrafo, no final, pode ser em qualquer lugar, você fala sobre isso. E aí ele faz ao contrário, ele fala assim no final, tal qual eu e minha mãe, só que eu não quero saber do macaco, eu não quero saber sobre o movimento migratório, eu não quero que o parágrafo seja sobre o macaco, eu não quero que o parágrafo seja sobre o movimento migratório da borboleta, eu quero que o parágrafo seja sobre a tua história com a tua mãe, porque é isso que tu tá querendo, tu te propôs a me contar. Tá. Isso acontece, gente, no primeiro terço do livro. Eu tava aqui na página 50 e eu tava, gente, vai ser um parto desse livro, chato. E por mais que, tipo, entender a lógica da relação dele com a mãe seja interessante, toda vez tinha uma quebra de capítulo, assim, chato, tá? Aí a gente começa a segunda parte. Na segunda parte, ele vai começar a contar um pouco da história dele e a gente vai ficar sabendo coisas sobre a avó dele. Aí o fluxo narrativo muda, porque ele para um pouco de fazer essas comparações que ele estava fazendo com outras coisas. E aí existe um fio condutor mais forte dentro da narrativa. Por quê? Como ele começa a contar as coisas de forma claramente mais linear, tá? Não necessariamente os acontecimentos que ele tá contando aconteceram um depois do outro, mas, por exemplo, ele vai falar sobre a avó, daí tem todo um bloco de falar sobre a avó. E aí você quer saber a história dessa avó, você quer entender a relação dos dois. Então ele conduz. Depois, pra mim foi essa parte da avó, e a próxima parte foi uma das partes mais interessantes, que é a parte que ele começa a contar sobre ele, né, sobre quem era ele, sobre ele se descobrindo e sobre ele tendo relações com outras pessoas e o fato dele ter que contar pra mãe dele sobre isso e parará. Aí esse segundo terço do livro eu tô achando bem interessante, que é onde eu tô, tá? Tô nesse segundo terço. Então agora eu tô finalizando esse segundo terço, vou entrar no terceiro terço. O que esse livro tem de floreado e chato, esse aqui tem de dinâmico e direto ao ponto, tá? Então eu gostaria que esse aqui fosse um pouquinho mais o que esse aqui tentou ser e não me pegou, tá? Na primeira parte, tá? Na segunda parte eu tô gostando. Não sentia nem a emoção do personagem na primeira parte. Essa relação dele com a mãe parece tão impessoal na primeira parte. Eu sei que todo mundo morreu de amores por esse livro, tá? Mas assim, ele precisa ter um terceiro ato bem bom pra pensar sobre entrar no clube dos amantes de Ocean Vuong, tá? É isso. E, nossa, a diagramação da Roku desse livro tá de centavos também. Vocês viram o tamanho dessa fonte? Não, e assim, ó, essa fontezita e essa fontezita aqui da Roku, depois de ter lido esse aqui, nossa, acabou com o bom humor do Bob. Olá, pessoas. O cronograma desse vídeo tá todo errado já, tá tudo errado já. Hoje já é quarta-feira, tá? E eu ainda tô lendo Behind the Flame, que na minha cabeça ia terminar ontem. Só que deu tudo errado, tá? Deu tudo errado, tá tudo bem. Mas eu vim aqui falar pra vocês que eu terminei Sobre a Terra Somos Belas por um Instante e vim trazer meu parecer final sobre esse livro, tá? Realmente, o problema desse livro pra mim tá no primeiro terço, tá? A última parte dele também segue o mesmo mesmo modelo, assim, da parte do meio. Então, na verdade, eu não entendi muito bem o que aconteceu no começo desse livro aqui, porque o autor escolheu fazer desse jeito. E eu acho que se o livro tivesse mantido esse fluxo, esse ritmo durante a narrativa toda, eu teria tido uma experiência melhor, tá? O final do livro é bem baixo astral, tem umas cenas bem, bem tristes, assim, o que, junto com os depoimentos que ele dá na segunda metade, acho que, como eu vou dizer assim, setam o tom pra você criar uma conexão, pra você sentir o que o personagem tá sentindo, pra você entender por que ele escolheu, né, escrever essa carta pra mãe. O rolê dela não saber ler é porque eles imigram pros Estados Unidos, mas ela nunca aprende a falar inglês direito, não conseguiria ler por causa disso, tá? E aí a relação
da história vai muito além de ser só... Que talvez essa seja uma primeira impressão, assim, de você ler a sinopse, de você começar a ler o livro, de que o livro é sobre ele e a relação com a mãe. E, na verdade, não é necessariamente sobre ele e a relação com a mãe. É sobre ele e a relação com a mãe, mas é também sobre ele e a relação com a família, é também sobre ele e a relação com ele mesmo. Porque ele também passa por um processo de... A gente ouve dele, né? Ou lê dele, no caso, já que ele tá escrevendo. O processo dele de se entender, de encontrar a posição dele, de como transpor isso para as outras pessoas e tal. Então a gente tem uma visão aqui que ela é um pouco mais ampla do que só essa conversa entre mãe e filho, até porque não é uma conversa porque é unilateral, né? Mas eu acho que, tipo assim, a segunda e a terceira metade do livro, assim, o segundo e o terceiro terço do livro são consideravelmente melhores do que o início. Se você entrou, e assim como eu, teve algum problema de condução narrativa com esse livro, se você for um leitor que consegue persistir na leitura, né, eu persistiria. Mas assim, esse não foi um livro que mexeu comigo da forma que eu esperei que ele fosse mexer, sabe? A leitura de Kim, por exemplo, nascida em 1982, ela me despertou muito mais sensações, assim. E aí aqui eu realmente acho que o impacto que essa primeira parte do livro teve na minha experiência de leitora não agregou pra o resultado final, sabe? Eu não consigo tirar o amargo da boca do que foi o começo desse livro. Não necessariamente entendo a escolha narrativa, assim, dele ser desse jeito, tá? O autor, ele é um poeta, então essa quebra de fluxo faz sentido. Eu até perguntei pro Léo se o livro era autobiográfico, porque eu fiquei pensando que tinham coisas que pareciam bastante pessoais, assim, especialmente nessa segunda parte, e aí o Léo me falou que, não todo, né, mas que tinha, assim, algumas questões de vivência do autor, o que faz sentido. Acho que tem momentos, assim, da narrativa que dá pra você perceber que parece que tá falando mais fundo, sabe? Parece que o autor tá cavocando um pouco mais fundo, né, e provavelmente é ali que tá um pouco dele também. Mas não foi uma experiência 100% não, tá? Então, por enquanto, no nosso top 3, que nunca vai deixar de ser top 3, porque só temos 3 livros pra ler nesse vídeo, Kim, por enquanto, está no pódio, tá? Agora, o que eu estou achando de We Hunt the Flame? Eu comecei a ler esse livro ontem, na verdade, terça-feira, tá? Segunda-feira, domingo, eu desisti de pegar ele, tá? Eu só existi domingo. Aí, segunda-feira, eu não consegui. E aí, ontem, que foi terça-feira, eu tentei começar. Aí, eu li 10 capítulos dele. E chegou no final do 10º capítulo e eu pensei assim, eu não estou prestando atenção o suficiente, porque eu estou sentindo que eu estou perdendo algumas coisas. E isso às vezes acontece quando a gente tá lendo ou ouvindo em audiobook, tá? Às vezes eu perco o fio da meada e eu percebo que eu não tô prestando a atenção que eu deveria. Aí o que eu faço? Eu volto ao audiobook. Então, eu deixei quieto ontem, eu percebi que não tava funcionando, e aí eu até... Foi o dia do Ateus Pulo ontem e tal, e aí eu pensei assim, eu vou ler depois, e aí eu parei assim e pensei assim, não vou ler, sabe? Não adianta eu ler, eu não tô no mood. E aí eu deixei quieto, e aí hoje eu acordei e dei play no audiobook do zero. Eu acho que eu tô mais ou menos em 50% do livro, tá? O que é esse livro? A gente tem dois protagonistas aqui, 2 pontos de vista. Uma delas é uma menina, que ela mora numa das cidades aqui. Eu não sei como é que é o termo que é usado no livro. Assim, a gente tem um sultão. E esse sultão controla uma área, um território específico aqui, tá? Nesse território, a gente tem 6, como se fossem cidades, assim, tá? E aí, em cada um desses locais, a gente tem um cara que é, tipo, o cara que governa ali. E é meio que assim, o sultão fiscaliza esse cara e esse cara fiscaliza o sultão, sabe? Não deixa o sultão tomar conta de tudo. É mais ou menos isso, essa lógica aqui. E aí tem toda uma questão de magia aqui, porque a magia desapareceu desse mundo, tá? Ela foi levada por 6 jovens aqui, que foram as mesmas jovens que tinham dado essa magia aqui. E aí, desde então, desde que essas mulheres que foram responsáveis por dar a magia pra esse mundo e depois tirar, desapareceram, abandonaram esse mundo, eles passam a achar que as mulheres dão azar, sabe? Elas não servem pra prosperar. Então não existe nenhuma mulher em posição de poder aqui necessariamente. A gente teve antigamente a sultona. Sultona? Gente, quando eu tô ouvindo o audiobook em inglês, eu não sei mais falar. Eu não sei falar, porque eu tento traduzir as palavras e eu fico tipo, será que essa palavra existe?
a esposa do sultão. Ai, ai. Ela era uma mulher super boa e esse cara era pra ser um cara super bom e ela, tipo, ajudava todo mundo e não sei o que, não sei o que. E quando essa mulher morreu, esse cara ficou meio mal, assim. Então tem um mistério aqui envolvendo ele, envolvendo um amuleto que ele usa, envolvendo magia, porque em teoria ele tem pode usar uma certa magia, mas essa magia não existe mais nesse mundo. E aí tem uma bruxa prateada aqui, um negócio, e aí... tá, enfim. A protagonista, ela é de uma dessas cidades. E se eu não ficar olhando pra câmera, eu fico fazendo assim com a câmera, né? É muito engraçado. Muito boa pra caçar, tá? Mas não só caçar, porque na floresta onde se caça tem uma área específica. Se as pessoas entram, elas não saem. Ou se elas saem maculadas, tá? E por algum motivo mágico, essa menina consegue entrar nesse local. Tá? Então ela acaba se tornando uma caçadora e fornecendo grande parte do alimento também para essas pessoas e para esse local aqui. Faz dela uma certa lenda também, porque ninguém entra naquele local a não ser ela. E sai bem, né? Ou sai a não ser ela. Só que ninguém sabe que ela é ela. Todo mundo acha que ela é ele. Quem traz essa caça, quem faz essa coisa, quem entra lá é um homem. Então, eles chamam de o caçador, a grande lenda do caçador. Que consegue entrar nesse local, que é um local ali amaldiçoado e parará. Por que ela precisa se disfarçar de caçador? Por causa das 6 lá que desapareceram e levaram a magia, e com isso as mulheres são colocadas como... Esse é um ponto da história, tá? Aí é tipo assim, a melhor amiga dela tá prestes a se casar, ela tem uma irmã, o pai dela tá morto e a mãe dela tá super doente. Mas a irmã dela cuida da mãe dela. Aí a gente tem outro ponto de vista, que é o filho do sultão. Aí você pensa, um príncipe. Não necessariamente assim como a gente conhece. Ele é chamado de o príncipe da morte, porque ele na verdade se tornou um assassino particular deste sultão, tá? Enfim, conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo vários motivos de por que o sultão fez dele o assassino particular dele e tal. Mas o cara, tipo, já matou muita gente e esse é o trabalho dele. E ele só recebe o nome lá e vai lá e mata e... é isso. O que acontece? Tanto a nossa caçadora lá, quanto o assassino aqui, vão acabar sendo enviados pra buscar algo específico que tá numa missão aqui. Tipo assim, Será que eu posso contar sobre o que é? O que eles estão indo buscar? Eu acho que tá na só. Tá, eu vou parar de falar. Vou parar de falar. Mas assim, o que tá na minha cabeça nesse momento? Eu gosto dessa mitologia, que é essa mitologia das Arábias aqui, sultão e magia e frite, não sei o que lá, gosto. Mas ao mesmo tempo é um livro que tem os seus clichês, tá? E o que eu estou sentindo lendo esse livro? Que existe uma disparidade, impacto de emoções. O que você quer dizer com isso? Tem coisas que ganham uma ênfase muito grande e que elas não necessariamente, olhando de fora, assim, elas não parecem ter um impacto tão grande assim. E tem coisas que não tem tanto impacto emocional. Eu tô falando disso do ponto de vista dos personagens que estão nos narrando essa história, tá? Que merecem essa atenção e não ganham. E tem coisas que não merecem essa atenção e ganham. Então eu tô um pouco assim. Eu não tô desgostando, mas eu também não tô amando, tá? Por enquanto tá bem ok. E aí, assim, já aconteceu algumas coisas clichês aqui na história. E quando começou o livro, eu achei que ele ia ir por outro caminho. Daí não foi ok. Não necessariamente de plot, tá, gente? Eu tô falando de as relações dos personagens, como cada um interage com o outro e tal. Aí agora mudou a configuração de novo, no momento que eu tô. Daí eu tô tipo, interessante, quero ver onde é que isso vai dar. Mas é um livro que eu não... Assim, o final desse livro é muito fácil de você saber qual pode ser. Mas eu não quero que a autora me leve... Que essa história me leve até lá. Eu quero que o final seja outra coisa. Tipo assim, eles têm que encontrar tal coisa.
O livro não pode acabar com eles encontrando essa coisa. E aí agora, tipo, o que vamos fazer com essa coisa? Tipo, não pode ser isso o final, entendeu? Não, tem que acontecer alguma coisa aqui pra mudar essa rolê. Eu acho que a gente tá muito próximo já no meio do caminho, no meio do livro, dessa coisa. Então eu acho que vai ter espaço pra acontecer outras coisas aqui. Enfim, eu acho que eu preciso... A história precisa me mostrar melhor qual vai ser a dinâmica desses personagens, tá? Pra eu ter uma melhor sensação de como eu me sinto com essa história, tá? É isso. Essa é a minha primeira impressão dos, acho que já quase 50% que eu tô. Eu não vou conseguir terminar esse livro hoje, provavelmente, mas eu vou me esforçar pra ler o máximo possível hoje. Eu vou pra discussão de Órbita de Inverno agora, do Caminho Bookverso, e o meu audiobook tá marcando ali mais de 4 horas ainda. Só queria deixar registrado nesse take que eu terminei o livro, tá? Hoje é quinta-feira, o dia que eu achei que eu iria efetivamente terminar, né, que eu falei com vocês ontem. E assim, eu acho que eu preciso pensar um pouco sobre as minhas considerações finais, então eu vou deixar pra fazer, tipo, a amarração desse vídeo amanhã, quando eu tiver, talvez, tipo, um pouco mais de discernimento. Mas eu acho que achei mais ou menos. Porque, assim, eu não sei se acrescenta. Eu gosto bastante dessa vibe de deserto, e jeans, e maldição, e sultão, e não sei o que, parará. Mas eu acho que esse livro acabou sendo uma repetição de coisas que eu já tinha lido. E aí o que não é repetição do cenário, por exemplo, assim, eu não li um livro no deserto que tivesse esse plot. Mas aí é uma repetição de outros livros de fantasia, sabe? Eu não sei, eu fiquei com um pensamento assim meio tipo, mas eu já li isso, só que de livros diferentes. E aí eu não sei se esse livro me deu necessariamente um diferencial pra colocar ele num lugar de destaque, sabe? Não sei, eu fiquei pensando pensamentos, porque tem coisas dele que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Se eu fui impactada positivamente, assim, eu não sei se o impacto das coisas veio. Enfim, eu vou pensar melhor sobre os meus sentimentos e amanhã eu faço o wrap-up desse vídeo com as minhas considerações finais de não só desse livro, mas também de como foi a experiência de fazer essas 3 leituras que o Léo separou pra mim e o que eu tirei de cada uma delas. Tô aqui pra concluir esse vídeo finalmente. Tá, já se passou 2 dias desde que eu falei com vocês pela última vez, e eu fiquei de vir aqui, eu ia vir ontem, que era sexta, mas não vim, então hoje já é sábado, estou aqui finalmente para conversarmos sobre o meu parecer final sobre essas leituras, tá? Eu saí daquele take que eu falei pra vocês e fui tomar meu banho, tá? Meu banho. E aí eu penso muito pensamentos quando eu tô tomando banho, tá? É um momento de altas reflexões pra mim. E aí eu descobri exatamente como eu me sentia com relação ao We Hunt the Flame. E esse é um livro que ele tem um casting até amplo de personagens, tá? A gente tem um núcleo que fica na vila da protagonista, a gente tem aí pessoas relacionáveis àquele governo que estão lá, aí no núcleo do outro protagonista a gente tem outras pessoas, que até são menos pessoas do que do núcleo da protagonista, aí depois a gente deixa essas pessoas pra trás quando eles saem na jornada deles e entram novas pessoas. Então a gente tem um casting de personagens aqui que ele tem várias... tem muitos nomes, muitas pessoas, tá? E aí isso dá uma certa sensação de robustez na história, o que é bom. Só que aí, o que acontece? E como é que eu vou conseguir resumir perfeitamente minha experiência com We Hunt the Flame pra vocês? Deixando os personagens que a gente... tirando da equação os personagens que a gente deixou pra trás, tá? Sabe quando você é criança e dão pra você uma atividade, ou você que é mãe, tia, tem um sobrinho, ou quando você tava fazendo um curso de inglês, alguma coisa assim. E aí você tem aquela atividade de ligar, e aí você tem, tipo, de um lado a ilustração, sei lá, de um animal, e no outro o nome do animal escrito por inteiro, né? De forma, né, extensa, ou, sei lá, tá um nome em inglês, e você precisa ligar uma coisa com a outra, sabe? Aquela atividade bem boba, de que toda criança faz em algum momento da vida. Esse livro é assim. Esse livro é assim. Você tem um cast de personagens aqui, e você tem um casting de entidades desse lado, e é só você ligar os pontos. Porque todo mundo é alguma coisa dentro do livro, e quem não é, morre. Ou é deixado pra trás. Tá? Então não é difícil de você ligar um ponto ao outro. Aí você me pergunta, Tami, então é um livro previsível?
Eu não sei se eu posso te dizer que esse é um livro previsível, sabe por quê? Porque quando ele começou, eu não estava esperando que ele fosse me entregar essa atividade de ligar os pontos, tá? Por quê? Exatamente por causa dessa robusteza que a história parecia apresentar. A gente é apresentado aqui a uma mitologia, a um casting grande de personagens, a uma jornada que parece muito maior do que aparentemente ela vai ser. E aí com isso você fica pensando, nossa, não tem como a autora trazer aqui todas as coisas, ou resolver plot pra todos os personagens, ou enfim, ela vai precisar do próximo livro, porque existe um próximo livro, né? Esse é o primeiro. Só que aí, do meio pro final do livro, a autora começa a desmontar a mitologia que ela só gastou 50% pra nos apresentar. Então, assim, sabe essa pessoa aqui? Não é bem assim. Sabe esse personagem dessa história que eu te contei? Não é bem assim. Só que esse é o tipo de coisa que você não faz no primeiro livro. Tá, então eu não necessariamente estava esperando que a autora fosse desmontar a própria história antes dela ter colocado coisas sólidas, pedras sólidas em cima da base dessa história, tá? Então, eu me senti meio pensando assim, eu não sei se eu me importo com essa mitologia ou essa narrativa porque não deu tempo de eu acreditar nela, sabe? E aí você começou a me desmontar. E assim, tem alguns personagens dentro do livro que eles são extremamente instrumentais, tá? Como é que é o nome do menino lá de Jogos Vorazes? Putz, eu não lembro o nome dele. Ah, o que forma o triângulo amoroso que não é o Pita. Sabe de que eu tô falando? A gente tem um aqui. Você olha pra ele, você sabe que é ele. Você sabe que é ele. E aí você fica, esse garoto aí, vai sair junto pra fazer isso, né? Porque é óbvio que ele vai ter que acompanhar, né, a pessoa que ele tá apaixonado. Aí ele fica... Aí você fica, tipo, só esperando acontecer alguma coisa com ele. Porque é óbvio que ele não tá ali pra ter papel dentro da história. Ele tá ali só pro momento. Então, assim, eu não sei se eu saio dessa história com algo único dela. E isso é uma coisa preocupante, tá? Eu não posso dizer pra vocês que eu desgostei do livro, porque não é tipo, nossa, que horrível, a pior leitura que eu fiz na minha vida. Não, mas é uma história simplória, tá? E que não me trouxe nada de novo. Não foi porque a autora não construiu mitologias. Ela até construiu, mas ela não sustentou as próprias mitologias por tempo suficiente para essas mitologias entregarem algo diferente. Quantas histórias você tem que tem uma menina disfarçada de menino? Quantas histórias você tem que tem um assassino? Quantas histórias você tem que existe uma lenda, uma profecia? Quantas histórias você já leu que a magia estava escondida ou tinha desaparecido do mundo por um tempo ou precisava ser encontrada? Quantas histórias você já leu com um objeto que precisa ser encontrado? Quantas histórias você já leu onde mulheres são oprimidas? Quantas histórias você já leu onde pessoas de mundos opostos se apaixonam? Sabe? Não são elementos... Eu consigo pensar em pelo menos 2, 3 livros de cada um desses elementos, tá? E não são elementos originais, porque consigo pensar em vários outros elementos. Aí junta tudo isso, e aí você não se... E aí para todas essas coisas você não dá tempo de construir solidez. Porque para construir essa solidez você precisa trazer um pouco de verdade pra dentro dessa história, que é fazer as pessoas acreditarem nisso, mas principalmente fazer o leitor acreditar que essa mitologia que você tá entregando, ela é real. E aí você não pode fazer isso quebrando a sua própria mitologia over and over again. De novo e de novo, porque ela não faz isso uma vez, ela faz isso mais de uma vez, tá? Então, em um livro, eu recebi, tipo, 3 definições de uma mesma coisa. Eu fiquei, peraí, oi, tudo bom? O que tá acontecendo aqui? Vou dar um exemplo. A Rebelde do Deserto. A Rebelde do Deserto, o conceito da Rebelde do Deserto é muito mais simplório que o conceito dessa história. Essa história que ela já começa, tipo, muito mais robusta que o conceito da Rebelde do Deserto. Só que toda essa mitologia ao redor, ela não é uma coisa que surge no... Ela não vem carregada no começo da Rebelde do Deserto. É o que a gente vai construindo ao longo de toda uma trilogia. E a trilogia vai se expandindo, vai ficando mais robusta, tá?
E aí, no meio disso, você enfia os conflitos. E aí, depois que você já caminhou, tipo, pelo menos um livro e meio, você começa a quebrar a sua mitologia, apresentando novos conceitos, dizendo, não, isso é lenda, isso é realidade. Isso é lenda, isso é realidade. Só que, sem dar tempo de você se envolver com os personagens, sem dar tempo de você acreditar na verdade deles, sem dar tempo de você tomar por verdade o que a história tá te passando, isso não consegue ser feito. E aqui, nesse caso... não agrega você ter uma mitologia super robusta se você não vai carregar ela pelo livro inteiro. Até porque eu olho para como o livro acabou e eu só consigo enxergar coisas, clichês para um segundo volume. E isso não me deixa satisfeita, entendeu? Eu queria até saber se na verdade esse livro é uma duologia ou se é uma trilogia. Deixa eu descobrir aqui. É uma duologia, tá? É uma duologia. Então talvez eu até leia o segundo livro. O segundo livro tá com uma nota maior que o primeiro livro, tá? Mas tem menos da metade das reviews. Então eu não sei o que dizer. Tá com a nota melhor porque tem menos pessoas, e só são as pessoas... Porque são um pensamento pensante, hein? Ele tá com uma nota maior porque só as pessoas que gostaram muito do primeiro livro leram o segundo, é porque ele realmente é bom. Porque se a pessoa já gostou bastante do primeiro e ela vai ler o segundo, ela tá mais inclinada a gostar do segundo. Agora, eu, que já, tipo, achei o primeiro, não sei. Mas, assim, eu leria o segundo livro, tá? Leria o segundo livro em algum momento. Não sei se vou correr necessariamente atrás dele, mas leria o segundo livro. Pra ver se essa nota aqui é porque o livro realmente... A autora conseguiu retomar o controle da própria história... Ou se é a galera emocionada que gostou muito do primeiro livro e aí foi ler o segundo e aí a nota tá lá em cima porque só quem foi ler o segundo livro foi quem já gostou do primeiro. Sobre Desviar que Leonardo me deu. Esse foi o melhor livro, tá? Kim Ji-young, nascido em 1982. Eu gostei bastante da leitura. Eu só gostaria que a história fosse um pouquinho mais robusta, tá? E por isso não tomou uns 5 estrelas. Eu acho que a gente tinha suco aqui para ser um pouquinho mais robusto. Eu não acho que o livro ser curto é um problema. Só que eu acho que ele acaba perdendo uma oportunidade. Nesse caso aqui específico, tá? Ele acaba perdendo uma oportunidade. Eu achei que alguns recortes podiam ter sido um pouquinho mais amplos. Pra mim, precisava ser mais amplo pra bater mais forte, tá? Tem um monte de gente dando 5 estrelas pra esse livro, então provavelmente as outras pessoas não precisavam demais. Eu precisava demais, tá? Alecrim dourado. Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Eu fiquei muito em dúvida se eu dava 3 estrelas e meia, se eu dava 3 estrelas pra esse livro. Eu fiquei pensando sobre... Eu acho assim, esse livro é um livro que ele traz um impacto. E a minha nota ela é sempre um meio a meio, assim, entre o impacto o impacto que a história tem em mim e a performance do livro em si. Tá dividido em 3 etapas, e eu divido ele em 3 etapas na minha cabeça também. A primeira etapa foi um martírio, não gostei, tá? Não gostei mesmo. A segunda etapa eu achei mais interessante, e a terceira etapa é aquela etapa da reflexão, de você pensar sobre as coisas da vida. Só que ao mesmo tempo, ele já começou a me descer meio estranho, eu já fiquei tipo... Será que... a minha pergunta foi, eu pensava o tempo inteiro quando eu tava lendo esse livro, será que esse cara é bom mesmo? Será que essa história é boa mesmo? Será que sei lá, como é que eu posso explicar pra vocês isso? Do tipo... Nossa, ele tá super me fazendo refletir e aí por isso eu tô achando bom. Faz assim, eu não sei, às vezes eu não sei se faz sentido, sabe o que eu tô dizendo? Eu achei esse livro pretencioso. Talvez seja isso, eu achei esse livro pretencioso. E aí depois que eu tive esse raciocínio, eu não consegui mais dester esse raciocínio, tá? Eu achei que esse livro foi escrito para tipo, nossa, eu tô escrevendo... Na minha cabeça, o autor tava o tempo inteiro assim, nossa, eu tô escrevendo um livro aqui que é para as pessoas pensarem, nossa, olha o pensamento que esse cara teve. Isso alugou um triplex na minha cabeça. Isso alugou um triplex na minha experiência de leitora, tá? Eu acho que a mensagem dele é positiva, sim. Positiva. Não sei se positiva. Ela é impactante, tá? Acho que ela é impactante, mas não é o tipo de livro que funciona pra mim enquanto pessoa um pouco cética que sou com esse tipo de floreamento pretencioso. Tá? Desculpa aí todo mundo que deu 5 estrelas pra Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Não estou menosprezando a sua experiência de leitura, mas pra mim, né, até porque este espaço aqui, ó,
são as minhas experiências, então eu tenho que dizer pra vocês como eu me sinto, tá? Inclusive, o Léo deu 5 estrelas pra esse livro, e eu entendo porque que o Léo deu 5 estrelas pra esse livro. Eu entendo muito mais porque que o Léo deu 5 estrelas pra esse livro do que porque que o Léo deu 5 estrelas pra Kim Ji-young, tá? Até quero conversar com ele depois, pra ele me explicar os 2 pesos e 2 medidas desse livro pra ele. Mas eu consigo entender porque que esse livro mexeu com muitas pessoas, ou porque que é um favorito do Léo. Mas comigo ele assentou um pouco errado. Eu acho que ele vale essa reflexão. Mas podia ser um pouco menos pretensioso. Podia, na minha opinião, tá? Que talvez não valha nada pra vocês. Se você amou esse livro e tá se sentindo ofendidíssimo com a minha fala sobre a Terra Somos Belos por um instante, é só você mentalizar aí que a minha opinião não vale de nada pra você, que tá tudo bem, tá? Nenhuma necessidade de vir me xingar aqui embaixo nos comentários. Paz. We Hunt the Flame. Foi divertido enquanto durou, mas sob uma análise um pouco mais xaropenta, que é o que a gente faz aqui neste clichê, não passa no teste, tá? Fica ali num patamar ok. É mais um livro ok que eu li, que daqui a 2 anos eu já não vou lembrar de mais nada. Tá? É isso. Existe essa categoria de livros na minha vida, tá? E eu leio muito mais deles do que eu gostaria. Tá? Eu leio muito mais deles do que eu gostaria de ler. Mas assim, os Ifrites, Djinis, negócio tão... Tarará, tarará. Eu gosto dessa vibe, eu gosto da vibe. Eu precisava mais de ler livros assim, eu gosto tanto dessa vibe, mas eu preciso ler bons livros assim. Eu não quero ler livro mais ou menos, eu não quero ler livro pela vibe, eu quero ler livro porque é bom, tá? É isso. Amigo, obrigada pela TBR, tá? Pode parecer que não foi um sucesso, mas eu acho que foi até, tá? Eu tirei 2 livros da minha estante, tá? Um que eu recém tinha ganhado e outro que eu tinha recebido recentemente. Eram 2 livros que eu queria muito ler e por mais, assim, tem gente que fica bravo, né, quando lê livro mais ou menos, ou tipo, perdi meu tempo com esse livro. Eu não sou assim, galera. Eu sei exatamente por que esse livro não funcionou pra mim, sabe? E isso me ensina alguma coisa também enquanto leitora, sabe? Isso me ensina. E quando eu me confronto, eu acho às vezes mais fácil, eu acho que às vezes uma leitura assim, ela me ensina mais sobre o meu eu leitora e sobre o eu Tamires do que uma leitura 5 estrelas que eu vou adorar. Por exemplo, se eu tivesse dado 5 estrelas pra We Hunt the Flame. Aquele livro tinha tudo, entendeu? Era uma fantasia, tinha o rolê do as Arábias, sultão, não sei o que lá. Tinha uma protagonista feminina forte, que tava ali lutando, não sei o que, tipo, aquele livro tinha tudo pra ser um 5 estrelas. Então se eu desse 5 estrelas pra ele, não ia me dizer nada de novo. Mas eu ter uma relação positiva ou negativa com um livro que não é a minha zona de conforto necessariamente, ou que não é a minha preferência de leitura, me ensina muito mais coisas, tá? E é por isso que eu faço as leituras, é por isso que às vezes eu insisto em séries, é por isso que eu não me importo de fazer leituras às vezes que sejam mais ou menos. Às vezes é um pouco cansativo, inclusive teve o vlog anterior aí eu tava meio cansada. Mas eu aprendo com isso. E parte da minha experiência enquanto leitora é estar aberta para aprender. Não só porque leio por entretenimento, mas também porque leio por profissão. E, como profissão, também é minha responsabilidade instigar em vocês o senso crítico. E se eu não critico nada, como que eu vou incitar em você o senso crítico? E quando eu falo senso crítico, eu não tô falando de esse livro aqui é um lixo, até porque não é, tá? Vamos pegar um take desse livro e jogar no Twitter. Até me falou que sobre... Não, mas tem gente que só sabe justificar falando assim, esse livro aqui é um lixo, ou eu amei muito esse livro, você precisa ler. E essa falta de argumentação é falta de senso crítico. Às vezes é só porque a pessoa não pra raciocinar e passar isso pra pessoa, e às vezes é só porque a pessoa não consegue articular. E uma coisa que eu sempre tento o máximo possível é articular pra vocês. Tanto porque eu gostei, ou tanto porque eu não gostei, ou tanto porque eu tive uma experiência ruim. E às vezes na minha cabeça faz tanto sentido, e aí eu vou tentar falar e eu não consigo. E às vezes às vezes eu regravo a mesma coisa 3, 4 vezes até eu achar que eu consegui passar a mensagem. Então leituras assim, mais que às vezes elas não finalizem numa boa posição, elas me ensinam bastante coisa. E eu acho que isso é positivo. O We Hunt the Flame, eu tive que parar e pensar e criar uma analogia na minha cabeça de por que eu tinha achado aquela história
ok, mais ou menos, assim, tipo, nada demais. Por que aqueles elementos estavam me incomodando? E aí eu fiquei pensando, até que eu entendi quais coisas da história tinham me incomodado e por que aquelas coisas não estavam funcionando comigo. Tá? Isso é um exercício bem legal da gente fazer, pra gente saber argumentar, pra gente cada vez ser melhor em argumentar as coisas que a gente gosta ou não. Vale pra livro, vale pra outras coisas da vida. Aqui a gente tá falando sobre livros, então é isso. Eu diria que a nota dessa experiência, amigo, é um 3,5 estrelas, tá? E é engraçado porque, assim, ó, a minha experiência com We Hunt the Flame, sobre o peso da nota que eu tava falando pra vocês, ela é muito mais tranquila do que foi com esse livro aqui. Esse livro que eu me irritei muito mais lendo do que eu me irritei lendo We Hunt the Flame. We Hunt the Flame, eu fiz uma leitura apática. Eu tava lendo o livro apática. Eu não tava sentindo nada lendo o livro, entendeu? E esse livro aqui começou me dando ódio, depois ele me gerou curiosidade, no final eu terminei, ok, tá, consegui entender. Mas a que custo? Entendeu? E aí, um livro que me gerou tantas emoções versus um livro que me deixou apática, eles basicamente têm a mesma nota. Mas é isso, acho que pra TBR eu daria um 3,5 estrelas como resultado final. No início desse vídeo pareciam 5 estrelas, mas aí a gente leu e teve que baixar a nota porque a performance não foi positiva em todos os aspectos que poderia ser, tá? Amigo, não fique bravo comigo, tá? Eu sigo amando você, mas vamos melhorar. É isso, eu tô bem curiosa pra saber o que o Léo vai achar de We Hunt the Flame, porque acho que esse foi o único livro que eu não comentei a minha impressão do Léo, assim. Eu acho que o Léo tá lendo... O problema é que o Léo tá lendo, junto com esse livro, ele tá lendo Cidade de Bronze. E eu não sei se uma coisa não vai impactar na outra, tá? Porque a mitologia de Cidade de Bronze é bem robusta. E é um livro é um livro mais carregado. Então, pode ser que ele se apaixone mais por We Hunt the Flame, porque tem a mesma vibe e acabe contaminando. Pode ser porque a vibe de We Hunt the Flame vai ser muito mais voraz, assim, de passar, porque me parece uma leitura mais fácil de passar do que Cidade de Bronze. Mas Cidade do Bronze, na minha opinião, é bem melhor do que We Hunt the Flame, tá? Eu acho Cidade de Bronze uma leitura bem superior. Se o Léo achar We Hunt the Flame melhor, daí a gente vai ter um problema, amigo, de verdade. Tá? Então eu tô curiosa pra ver se por acaso ele vai transpor as emoções de uma leitura pra outra, já que são mitologias parecidas, tá? Cenários de mitologia parecida, apesar das histórias em si não ter nada. Mas é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Quero convidar outras pessoas pra montarem TBRs pra mim. Não sei quando virá um novo episódio dessa brincadeira, talvez em breve. Mas é isso, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu joinha aqui embaixo. Não gostou do vídeo? Tá tudo bem também. Felizmente, os dislikes do vídeo não estão mais contabilizando publicamente, então não os vejo mais. De repente faça o exercício de me montar uma TBR aí embaixo, me conta aí quais 3 livros você gostaria que eu lesse. De repente eu escolho aí uma TBR de vocês, ou de repente eu escolho os 3 livros mais indicados no final desse vídeo. Poderia também, mas aí você só vai saber se você deixar a sua TBR aqui de 3 livros pra eu ler, tá? 3 livros que eu obviamente ainda não li, né? Essa é uma boa ideia até, né? Então monte a sua TBR pra mim aqui embaixo. Mas não me vem com os livros ruins. Me vem com os livros bons, tá? Tudo silêncio. É isso. Tá bom? Beijo pra você, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!